Fala galera, sejam bem-vindos ao último vlog de 2021, onde eu vou conversar com vocês sobre a minha nova aquisição, que é o carro, né? Se você me conhece há algum tempo, você sabe que eu não era muito a favor de comprar um carro. Eu alugo o carro já há 2 anos, essa foi uma opção que eu fiz lá em 2019 e hoje eu vou explicar para vocês do porquê dessa decisão, o que mudou na minha vida para fazer o que eu quisesse agora ter um carro próprio novamente, né? Eu já tive carro próprio durante muitos anos, por que eu resolvi ter de novo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem bacana. Bom, guys, agora que eu tô num lugar um pouco mais tranquilo pra gente conversar, deixa eu dividir esse vídeo aqui em alguns tópicos. Em primeiro lugar, eu quero te contar por que eu alugava carro. Em segundo lugar, eu quero te contar as vantagens de se alugar um carro ao invés de comprar. Em terceiro lugar, eu quero explicar o porquê que eu parei de alugar carro e comprei o meu. Em quarto lugar, eu quero explicar quais foram os critérios de escolha desse novo carro. E em quinto lugar, bora bater um papo aqui sobre o que é mais vantajoso para você, beleza? Para você decidir se é melhor você comprar, se é melhor você alugar, se é melhor você andar de transporte público, beleza? Então vamos lá. Afinal de contas, então, por que eu comecei a alugar carro lá em 2019? Para explicar isso para vocês, eu preciso contar um pouquinho da minha vida pessoal, espero que vocês não se importem, beleza? Eu sempre tive meus carros próprios desde 2012, se eu não me engano. E em 2018 eu estava em um relacionamento bem sério e a gente resolveu que era hora de comprar um carro novo, um carro maior, um carro melhor. E para isso, na época, eu dei o meu carro, naquele momento, de entrada para fazer o financiamento desse novo carro maior e melhor. Algum tempo depois, esse relacionamento ele acabou chegando ao fim e junto com o final do relacionamento veio a venda desse carro que nós havíamos comprado. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu compraria um novo carro, entraria em um outro financiamento, teria de dar uma nova entrada, ou eu alugaria carro, tá certo? E naquela época, aluguel de carro não era uma coisa tão comum como é hoje em dia. Hoje em dia você tem vários planos de assinatura de carro, é um pouco mais flexível. Na época, ou você alugava o carro na diária, ou você alugava um mês, beleza? E fazendo um breve levantamento, eu percebi que a média do valor do aluguel do carro na diária era de aproximadamente R$50 na época. Olha isso, muito diferente do que é hoje em dia. E aí, botando tudo na ponta do lápis, eu percebi que fazendo o aluguel mensal sairia ainda mais barato do que esse valor da diária. A diária ficaria ainda mais barata e eu conseguiria, concomitante ao aluguel do carro, continuar juntando grana para no futuro comprar um carro novamente, beleza? O meu carro. Só que as coisas elas foram mudando com o passar do tempo e eu já vou explicar para vocês aonde essa história terminou. Porém, agora eu quero te contar as vantagens de você alugar um carro e não comprar um carro. As vantagens elas continuam sendo as mesmas, os valores é que mudaram com o passar do tempo. Bom, algumas das principais vantagens de você alugar um carro estão relacionadas às taxas. Bom, você não precisa pagar o IPVA do carro, por exemplo, que é uma coisa cara que a gente paga anualmente quando a gente tem o nosso carro próprio. Você não precisa se preocupar em pagar o seguro, porque o carro ele já está segurado. E seguro não é uma coisa nada barata, você já deve ter percebido isso caso você já tenha feito alguma cotação, principalmente dependendo da sua idade, do seu estado civil, de onde você mora, tudo isso influencia no valor do aluguel. Para vocês terem uma ideia, fui fazer a cotação do meu carro atual, né, desse que eu acabei de comprar, e o melhor seguro que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ele foi cotado em R$11 mil para esse meu carro. Então percebam, isso é muito dinheiro, galera. Mesmo que você divida o valor aí em 10 meses, em 12 meses, ainda é um valor elevado que você vai ter que pagar a mais aí todos os meses. Com o aluguel do carro, você se preocupa basicamente com o combustível que você precisa botar no carro, entendeu? E tem uma coisa, além disso, se você é uma pessoa que não tem aí grana para dar entrada em um carro, você tem uma facilidade muito grande de alugar, porque você precisa se preocupar em ter ali no limite do cartão de crédito o valor da mensalidade, entendeu? Que acontece de maneira recorrente, se você escolhe alugar por ano, ou a cada 2 anos, ou por 3 anos, ou por 4 anos. E qual maior é o período que você permanece com o carro, mais barato fica o valor do aluguel no mês, entendeu? Então essas são algumas das principais vantagens de você alugar ao invés de você comprar um carro.
E aí, tá curtindo a mensagem do vídeo até agora? Se você tá curtindo esse conteúdo, eu vou pedir rapidamente para você se inscrever aqui no canal, caso vocês não tenham feito isso ainda, e deem um like para fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que precisam receber esse tipo de mensagem, beleza? Agora de volta pro conteúdo. Bom, mas se os benefícios eles são tantos, por que eu resolvi então parar de alugar e comprar um carro próprio novamente? Como eu falei lá no início do vídeo, no tópico número 1, um dos meus principais objetivos quando eu comecei a alugar era que eu pudesse simultaneamente estar pagando um valor mais baixo no aluguel e juntando dinheiro para que eu pudesse comprar um carro novamente. Só que esse meu objetivo ele foi mudando um pouquinho com o passar do tempo. Afinal de contas, em 2019, a minha vida era completamente diferente de como é hoje. Naquela época eu trabalhava em 2 clínicas, tinha uma rotina de trabalho muito mais puxada em termos de atendimentos, minha agenda ela era um pouco mais desorganizada, eu tinha ainda o meu mestrado que eu estava finalizando, então realmente o carro ele era uma coisa indispensável em termos de ser um instrumento de trabalho. Só que com o passar do tempo, quando chegou a pandemia e quando eu criei esse projeto aqui do canal no YouTube, quando eu comecei o meu projeto também lá do Instagram, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente. E comecei a descobrir aí diferentes formas de monetizar o meu trabalho e comecei a ter como objetivo não ter mais um carro. Pois é, durante todos esses 2 anos de 2020 e 2021, eu comecei a ter como um dos meus principais objetivos abdicar do carro em 2022. Porém, galera, o mundo ele prega peças, a vida prega peças na gente. E acabou que agora no final do ano, eu percebi que 2022 seria um ano no qual eu ainda teria muitas demandas de atendimentos domiciliares. E eu fiz uma experiência. Quando acabou o contrato do aluguel desse carro, que eu estava por um ano inteiro, agora durante o ano de 2021, eu comecei a fazer experimentos, indo trabalhar de Uber, enfim. E acabou que mesmo hoje em dia a minha agenda ela sendo muito mais organizada, ainda é muito desconfortável para mim atender os pacientes que eu atendo de transporte público ou de Uber. Tá bom? Um dos meus principais objetivos era começar a diminuir a minha carga de atendimentos domiciliares e priorizar mais o digital, porém novas necessidades, novos pacientes apareceram e eu vou ter que continuar ainda no ano de 2022 atendendo muitos pacientes domiciliares, que inclusive durante esses quase 10 anos de profissão sempre foram a minha principal fonte de renda. E aí eu comecei também a pensar se seria vantajoso novamente eu fazer o aluguel de um carro anual, para que eu pudesse passar mais um ano aí com o carro e depois avaliar novamente se eu precisaria ou não de um carro. Só que, como eu falei para vocês, lá no início, quando eu comecei a alugar, o valor da diária era em média R$50. O valor do aluguel mensal ficava em torno aí de uns R$800, era uma coisa muito em conta, tá bom? Porém, hoje em dia, ao fazer uma nova cotação de um aluguel anual de carro, para vocês terem uma ideia, o valor da diária hoje está em média 200 e tanto. Pois é, o valor do aluguel mensal fica em torno de R$2.600 a R$3.000. Aumentou muito, galera, o preço do aluguel dos carros. E aí é que eu cheguei na conclusão de que talvez fosse melhor eu utilizar a quantia de dinheiro que eu consegui, obviamente, juntar com esse propósito de um meio de deslocamento, de um instrumento de trabalho que me permitisse me deslocar durante esse tempo enquanto eu estava alugando, para comprar um novo carro e não me manter no aluguel por mais um ano, tá bom? Afinal de contas, se eu fosse fazer ali o cálculo de quanto eu gastaria no ano alugando o carro com os valores de hoje em dia, isso seria um valor muito significativo. E esse foi o principal motivo pelo qual eu resolvi comprar um carro. Então, quais foram os critérios que eu segui para escolher esse meu novo carro, pessoal? Bom, foram alguns critérios, inclusive se você é estudante, fisioterapeuta e pretende comprar um carro principalmente para trabalhar, presta muita atenção nessa parte desse vídeo, porque esses critérios podem inclusive te ajudar também a escolher um carro da maneira adequada, tá?
vocês perceberam que eu não sou uma pessoa muito gananciosa no que diz respeito a carro, tanto que eu não queria mais ter. Então não tenho muita vontade de ter um carro muito luxuoso, um carro muito grande, porque isso inclusive vai me dificultar para trabalhar. Então o primeiro critério de escolha foi que fosse um carro econômico, porque por dia eu rodo uma quilometragem muito grande. Se eu pego um carro beberrão, um carro 1.8, 2.0, esse carro ele vai me fazer ter um custo muito grande de combustível por mês, e aí começa a pesar na carteira, entenderam? Então, primeiro critério tem que ser econômico. Recomendo que vocês escolham carros que sejam entre 1.0 e 1.5, são carros relativamente econômicos, beleza? Segundo critério, o carro não poderia ser muito grande. Pois é, galera, um carro muito grande ele pode dificultar a vida de um fisioterapeuta que atende pacientes domiciliares. Afinal de contas, dependendo de onde você mora, pode ser difícil você conseguir estacionar um carro muito grande na rua. Nem sempre você vai ter uma vaga de garagem para estacionar o seu carro, entendeu? E aí, às vezes, você tem um carro muito grande, você até consegue estacionar meio apertadinho na rua, mas a galera vai lá e risca teu carro, amassa teu carro porque ele é muito grande, e aí acaba batendo nele, enfim, é uma dor de cabeça só. Então, esse foi o meu segundo critério, ele tinha que ser um carro pequeno, um carro, digamos, compacto. Beleza? E o terceiro critério de escolha que eu usei para decidir qual seria o carro foi o critério da confiabilidade. Eu precisava de um carro que fosse confiável. E nada melhor do que um carro que você já conhece para você decidir se ele é confiável ou não. E vocês viram, eu comprei um Ford Ka, um modelo hatch, não sedã, e eu já tive 3 Ford Ka desse modelo novo, galera. Entendeu? E aí, então, é um carro que eu já estou bem acostumado. Principalmente para saber quais os defeitos que ele pode vir a apresentar e me precaver para isso, beleza? Então, se vocês forem escolher um carro também, usem esses critérios, critério do consumo do carro, né? Ver se ele é um carro econômico, ver se o tamanho do carro se aplica na sua realidade e veja também se é um carro que é confiável, beleza? Existem marcas aí que são muito confiáveis, como Honda, como Toyota, enfim, mas também não são carros baratos, beleza? Eu optei por esse modelo de carro porque eu já tive alguns deles e eu sei que é um carro confiável para mim. Bom, galera, então vamos para a última etapa desse vídeo, o tópico no qual a gente vai conversar sobre o que vocês deveriam fazer. Comprar, alugar, transporte público, o que é melhor para vocês? Eu já conversei um pouquinho em outros vídeos sobre isso, mas reforçando. A primeira coisa que vocês devem entender é de que tá tudo bem se você tiver como um objetivo de vida conquistar um carro, sabe? Ter o seu carro próprio, isso é super normal, galera. Para muita gente, isso é um objetivo de vida, beleza? Eu só recomendo que você não se encalacre para fazer isso. Seja pé no chão, planeje-se financeiramente para isso. Tudo bem? Não entre em um financiamento que vai comprometer grande parte da sua renda mensal, porque isso pode fazer com que você comprometa também a sua saúde financeira, o conforto que você tem de vida, o conforto que você provê para sua família, beleza? Segunda coisa que eu quero falar sobre comprar, alugar ou usar transporte público, também em relação ao conforto, é de que você precisa de um meio de transporte que vai permitir que você leve consigo tudo que você precisa em termos de equipamento, de material de trabalho, tá bom? Existem profissionais, por exemplo, que eu conheço que andam de transporte público já há muitos anos, de metrô, enfim, e que trabalham basicamente com terapia manual. E aí eles não precisam de tantos equipamentos assim para trabalhar. Eles usam basicamente as mãos para trabalhar e aí, obviamente, eles não têm a necessidade de um carro, muitas vezes, para carregar equipamentos, para carregar peso, enfim. Em contrapartida, se você é uma pessoa que leva consigo muitos equipamentos, você precisa de uma alternativa mais confortável, tá bom? Afinal de contas, dependendo da sua especialidade, os equipamentos que você tem, eles somam muito na qualidade do seu serviço, beleza? Então, eu acho que esse segundo ponto talvez seja o mais relevante, é conforto para você poder trabalhar. Terceira coisa, você precisa fazer um levantamento sobre as oportunidades de trabalho que você está abdicando quando você opta por não ter um meio de deslocamento assim, mais confortável, como comprar ou alugar um carro, entendeu? Muitas vezes tem pessoas que optam por trabalhar de transporte público, mas se aparece uma oportunidade muito boa de trabalho, ela não pode pegar porque é muito longe, porque de transporte público ela não conseguiria chegar a tempo, então isso também precisa ser levado em consideração, tá bom? E sobre aluguel e comprar, né? O que é mais vantajoso hoje em dia? Eu recomendo, galera, que vocês façam um levantamento de acordo com a quilometragem que você roda, que você rodaria por mês. Com mais
você roda por mês, mais caro fica o aluguel do carro, tá bom? Porque você paga mais de acordo com a quilometragem que você roda. Você, hoje em dia, pode escolher franquias de 1.000 km por mês, 2.000, 2.500 km por mês, e aí vai ficando um pouquinho mais caro conforme quanto mais você vai rodar, tá bom? Se você é uma pessoa que não roda quase nada por mês, galera, talvez não seja nem mais vantajoso você comprar nem alugar. Talvez você possa usar o Uber, como eu tentei fazer recentemente e percebi que ainda não era uma alternativa viável para mim. Porque se você não roda quase nada, com certeza, no final das contas, usar transporte por aplicativo vai sair mais barato para você. Beleza? Então eu acho que essas são algumas das considerações que você precisa fazer para decidir qual é a melhor escolha para você. Bom, guys, então é isso aí. Esse era o vídeo de hoje. Esse foi o último vídeo do ano de 2021. Quero aproveitar para agradecer a vocês pelo companheirismo, pela presença aqui no canal, por terem se inscrito durante esse ano de 2021, por fazerem parte dessa jornada. Agradeço do fundo do meu coração que 2022 seja um ano incrível para todos nós, um ano de grandes realizações para vocês, para mim, para nossos projetos. Beleza? Lembrando a vocês que caso vocês não sejam inscritos ainda, por favor, façam isso agora. A gente dessa forma faz com que esse canal ele alcance mais pessoas que precisam receber esses tipos de mensagem também. Se você não me acompanha no Instagram, me acompanha por lá, eu sou @FísioGabrielMiranda. Eu sempre compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira muito mais intimista e informal. E é isso aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, deixa aqui na zona de comentários que vai ser sempre um prazer poder conversar com vocês, beleza, galera? É isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um ano. Eu sou o Gabriel Miranda. Por hoje eu vou ficando por aqui e até ano que vem.